Hola, bienvenidos a Conversaciones con Noemí en este nuevo episodio. El día de hoy estamos literalmente cruzando fronteras. Tenemos a Ketma Lucía desde Sao Paulo, Brasil, que es como muy curioso cómo te lleva el mundo a diferentes escenarios, porque ni siquiera habla nuestro idioma. Ella habla portugués, nosotros hablamos español, pero gracias a Dios tenemos aquí a Jenny, que habla los dos idiomas y nos va a poder traducir el tema de hoy. El tema de hoy es constelaciones familiares y es muy, muy interesante y literalmente muy agradecida que estas dos personas hayan llegado a mi vida. Bienvenidas, muchachas, ¿cómo están? Hola, bienvenidos ustedes también y para mí esto es un gran reto porque, aclaro, estoy feliz y agradecida primeramente en este reto que estoy, en esta superación, porque para mí es algo que me hace crecer, hablar en portugués en público. Claro, no soy traductora como tal de portugués, pero es algo que estoy haciendo, agregando valor a Noemí, a Ketma y a la comunidad, a todos latinos, porque es una información que vale la pena escuchar y además me gusta mucho lo que estoy haciendo. Ketma, pode falar, fazer sua apresentação, como você quiser. Bom, primeiramente é um prazer. Então, assim como a Noemi falou, nós estamos aí rompendo fronteiras, né? Nos conectamos através dessa frequência, através desse tema maravilhoso. Então, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Muita gratidão, Noemi e Eni, né? Porque se conectou comigo primeiro e deu essa oportunidade para a gente poder expandir esse assunto que com certeza vai ajudar a vida de muita gente, né? Quando nós falamos das constelações, é algo que vem de fato para ajudar a vida. Então é muito gratificante de poder estar aqui e compartilhar esse conhecimento que eu tenho e que eu faço, realizo com tanto amor, com tanto respeito. Então, quanto mais pessoas puder saber sobre isso, é algo que vai ajudar demais muitas pessoas. Es un placer para mí estar aquí y como dice Noemí, estamos cruzando fronteras. Entonces, es un gran honor expandir lo que es el tema de constelaciones, pero además, gracias a Jenny que me conoció primero y entonces estamos llevando este tema hacia otros mundos, hacia otros idiomas y bueno, un placer y con mucho respeto este tema que nos sirve mucho para nuestra evolución. Cuéntenme, ¿qué son constelaciones familiares? ¿Qué son las constelaciones familiares, Ketma? Bom, então vamos lá. Para a gente falar de por que constelações familiares, e eu ainda acrescento mais, né? A constelação familiar que eu realizo é uma constelação sistêmica familiar vibracional. E depois eu vou explicar o porquê do vibracional. Estamos aqui, culturas diferentes, mas que somos unidos aí por uma mesma, como que eu posso dizer, por um mesmo tema. E como que isso é possível, né? É possível porque nós todos temos as nossas individualidades, as nossas questões emocionais, temos o nosso corpo que funciona de uma maneira que é bem parecida aos nossos sistemas, e aí por isso as constelações ela vem justamente para poder trabalhar com questões emocionais que ao longo da nossa história não foram fechadas, não foram resolvidas. Então a constelação ela traz essa possibilidade de a gente olhar para essas questões emocionais, reconhecer, aceitar, para a gente poder liberar. Ok, las constelaciones que yo trabajo son las constelaciones sistema familiar vibracional, que después voy a explicar el por qué vibracional. Entonces, todos estamos en ese sistema. Entonces, todos tenemos cuerpos, uno de ellos es el cuerpo emocional y la constelación familiar viene a trabajar lo que son el cuerpo emocional, que son emociones no sanadas, no trabajadas, que venimos trayendo desde el pasado y entonces a través de las constelaciones familiares
trabajamos todo ese proceso emocional. Ok, perfecto. Entonces, es como que encontrar esas emociones guardadas que tal vez ya ni siquiera nos acordamos de, que, o sea, que ni siquiera estamos aware of, o sea, que no conectamos, se nos olvidaron, tal vez cosas que nos pasaron de chiquitos que totalmente olvidamos. Y las constelaciones familiares nos ayudan tal vez a reconectar con esas emociones súper guardadas y traerlas para sanarlas. ¿Es algo así o estoy como equivocada? Isso. Então, olha, quando nós falamos constelação sistêmica familiar, a palavra constelação significa organização. Quando ela foi traduzida do alemão, né, porque foi o Bert Hellinger que trouxe, nomeou a constelação. Então, a constelação ela não foi inventada, ela é algo que já existe e é milenar. É um padrão que originou lá com os homens primitivos. Então, o homem vivia no estado de luto-fuga. Quando o homem decide a viver por questão de sobrevivência, tá? Foi questão de sobrevivência, o homem passa a viver em grupo. Quando o homem passa a viver em grupo, o que acontece? Automaticamente é como se tivesse iniciado ali leis, que são as 3 leis: hierarquia, pertencimento e equilíbrio entre o dar e receber. E esse padrão, né, do viver em grupo, nós trazemos ele até hoje. Então, até hoje nós vivemos em grupo. Isso foi o que fez a humanidade sobreviver até hoje. Se nós trazemos um padrão milenar do homem primitivo, imagina o padrão que nós trazemos do pai, da mãe, do vô, da avó, que estão muito mais próximos da gente. Então, nós repetimos muitos padrões do nosso sistema familiar, com tudo que nós aprendemos, com o que ouvimos, tudo que nós passamos ali dentro da barriga da mãe, o que nós ouvimos quando éramos crianças na infância, que é um momento ali oportuno onde nós vamos apenas recebendo informações e nós vamos fazendo download de tudo aquilo que nós vamos ouvindo com relação ao dinheiro, com relação à família, com relação a relacionamento, à saúde. Então, tudo aquilo passa a ser a verdade, é aquilo. E aí é onde são criadas as crenças boas ou não tão boas. E Ani quer explicar, que aí depois eu continuo? Quer traduzir? Qual é o nome do alemão? Bert Hellinger. Ele na verdade era um estudioso, né? Ele estudou a psicanálise, ele estudou várias terapias, a terapia primal, ele também estudou as terapias que já aconteciam com relação às famílias, com a Virginia Satir, com a Thea, que já aconteciam esses movimentos. Ele também estudou a hipnose, a PNL, a programação neurolinguística, a psicanálise, ele também era teólogo. Então, nos estudos, ele é como se ele tivesse, sabe, compilado e ele chegou na constelação. Então, assim, ele não foi ele que criou, não, porque esse movimento da constelação, ele já existe, é algo milenar, mas ele que chegou a esse estudo e ele fez essa abordagem, porque não é uma técnica, sabe? Como ele diz que a constelação é uma ajuda para a vida. Então, não é algo assim, não é uma técnica que você vai utilizar, mas eu diria que seria, como que nós podemos dizer, uma ferramenta, é algo a mais que nós podemos utilizar dentro do processo, né, de autoconhecimento, de autodesenvolvimento. É algo que vem e que ajuda muito a pessoa com as suas questões emocionais. E aí eu vou explicar em qual momento que é feita a constelação, quando que a pessoa sabe que ela precisa fazer uma constelação. Tá. Eu acho que assim como que dá claridade a nós, a nossa vida, ter um pouquinho mais de uau, né? O que está acontecendo com nossa vida. Bom, entonces, ¿qué son las constelaciones? Las constelaciones familiares es un sistema, significa organización, es lo que significa constelación.
que viene a traer un orden, una organización en nuestras vidas. Y eso viene desde el tiempo de las tabernas, desde que el hombre primitivo, ya eso viene instituido. Y quien lo descubre o quien lo pone en vigente fue el alemán Berti Hellinger, y no es algo así que él lo inventó. A través de sus estudios de PNL, hipnosis, psicoanálisis, más otros estudios con la colaboración de otras personas, él llega como a la conclusión de estas constelaciones, de todo este sistema que viene siendo como una herramienta para nosotros tener entendimiento para nuestras vidas, para nuestras emociones y todo lo que acontece. Entonces, las constelaciones está basado en 3 leyes, y viene la ley de la jerarquía, pertenecimiento, y la ley también de el equilibrio de dar y el recibir. Todo esto se va basado porque el hombre en el tiempo que éramos primitivos, desde las tabernas, por cuestión de supervivencia, éramos primeros, vivíamos solos, y a través de supervivir creamos comunidades, que eso nos dio el pertenecimiento de las comunidades, de estar acompañado, y eso viene por la razón de nosotros de sobrevivir. Entonces, desde aquel entonces ya venimos trayendo patrones desde el hombre a la taberna, y imagínense, de nuestros padres, de nuestras madres, nuestros abuelos y tatarabuelos, y ya venimos, trayendo todos esos comportamientos, creencias, hábitos y emociones arraigadas a través de nuestros ancestros. Me encanta, me acuerdo de esta frase que dice que cada vez nos parecemos más a nuestra mamá, ¿no? O sea, de repente llegas a una edad de 30, 40 años y dices, o sea, camino como mi mamá, me siento en una mesa como mi mamá, sin entender que en realidad mi abuela era así, tal vez mi bisabuela, mi tatarabuela, o sea, desde primitivamente así ha sido mi generación, ¿no? Entonces, ¿me pueden explicar un poco más tenemos un poco de temas, era como el vibracional, que me decía que quería explicar algo de vibracional, pero antes de regresar para ahí, tengo una pregunta. ¿Cómo es eso que las constelaciones te ayudan en dar y recibir? O sea, ¿cómo entran en eso las constelaciones? Ketma, ela diz que por isso ela as pessoas diz, cada dia você tem mais parecido com sua mãe, exemplo, não? Você se parece muito a sua mãe, por isso, porque já desde antes nós vimos com esse pertencimento, com todo isso de nossos ancestros. Então, ela está dizendo que está pendente o tema vibracional. Qual que é a relação entre o dar e receber nas constelações? Isso. Eu vou falar então um pouquinho dessas 3 leis, tá? Que essas 3 leis são 3 leis assim que são fundamentais, né? Que a gente possa entender, porque na verdade a constelação, ela é uma filosofia de vida aplicada. Ela não é algo, por exemplo, uma sessão que nós vamos fazer ali e pronto e acabou. Não. É muito importante que a gente conheça a constelação para que a gente possa, porque a todo momento, no dia a dia, nós estamos envolvidos, nos relacionando. Então, quando nós falamos em relação, existe ali a constelação. O pertencimento. Todo mundo tem o direito a pertencer. E quando o homem, eu vou fazer um paralelo, tá? O que aconteceu com o homem primitivo e o que acontece hoje com a gente, para poder falar desse padrão que nós repetimos, ou às vezes algum padrão que nós, alguma lei. Quando nós falamos em lei, né, o Bert Helling, ele fala as 3 leis do amor, né? As 3 ordens do amor. E quando a gente fala em lei, se a gente deixa de cumprir uma lei, nós somos punidos. Então, a lei nós temos que cumprir. Então, essas leis, a primeira dela, o pertencimento. Todo mundo tem o direito... Fala. Esse é meu gol. Es así. Ella explica que la constelación es una filosofía de vida aplicada. No es algo que nos hicimos una constelación y punto, nos olvidamos de eso. Es constante, porque al día a día hay que estar aplicando estas constelaciones, es decir, tener conocimiento, estar aplicando estas constelaciones. Entonces,
por eso es que hay que estarlo haciendo en todo momento, estar consciente de todo ese proceso. Entonces, Bertie Hellinger, él explica que son las 3 leyes del orden del amor. Es decir, son las 3 leyes del orden. ¿Por qué leyes? Si falla una, todas se desequilibran. Entonces, todas tienen que estar equilibradas. Entonces, el pertenecimiento, que es la primera que ella va a hablar, va a explicar una cada uno. Ella explica que todos tenemos derecho a pertenecer y va a explicar lo que es en el momento de cuando éramos primitivos, de la parte primitiva y de ahora del hombre hoy en día. Pronto, que não. Então, o pertencimento, todos têm o direito a pertencer, todos. E quando eu falo todos, é todos mesmo. Então, quando o homem passa a viver em grupo, dentro daquele grupo, todos pertenciam, não existia exclusão. Então, os mais velhos, mais jovens, os doentes, os não doentes, todos faziam parte do grupo. Hoje, o que acontece muitas vezes nos grupos familiares? Às vezes existe aquela pessoa na família que fez alguma coisa que não foi muito boa. E essa pessoa, ela é excluída. Às vezes é um pai, às vezes uma mãe, às vezes o vô, a avó. Aquela pessoa que a gente nem fala muito, sabe? Que ela é excluída pelo que ela fez. Muitas vezes os abortados também são excluídos, né? Eu já atendi várias mães que falam, puxa, quantos filhos você tem? Ah, eu tenho 2. E aí, durante a constelação, durante a conversa, ela fala, mas eu tive um aborto. Ou seja, não são 2 filhos, são 3. Mas aquele que é o abortado é excluído, é esquecido. E até esses têm o direito a pertencer. Muitas vezes acontecem assassinatos, acontecem coisas assim bem desfavoráveis dentro do sistema. E essas pessoas, os assassinos, os algozes, que fazem essas coisas que não são boas, eles também têm o direito a pertencer. E muitas vezes eles são excluídos. E o que acontece? Acontece que, muitas vezes, dentro do próprio sistema familiar, vem um descendente, como se fosse para trazer, sabe, ocupar aquele lugar, lembrar aquela memória daquela pessoa que foi excluída. E às vezes acontece da pessoa repetir a mesma coisa que aquela pessoa lá fez. Então, quando nós falamos do pertencimento, todos têm o direito a pertencer, independente do que tenha feito. E quando nós falamos da constelação, a constelação ela é um momento que o que a gente procura é o não julgar, é sem julgamento. Eu sei dos meus princípios, eu sei o que eu acredito, eu sei o que eu concordo e o que eu não concordo, mas na constelação não existe julgamento, que é justamente para que a gente possa dar o lugar no nosso sistema para essas pessoas que são excluídas. Então aqui, Iene, é o pertencimento, se você quiser traduzir. Bom. Entonces, ella explica que el pertenecimiento, que todos tenemos derecho a pertenecer, todos. Entonces, ¿qué pasa cuando pasamos a vivir desde en la taberna, que empezamos a vivir en grupo? Todos ahí no había exclusión, es decir, en la taberna todos pertenecíamos, viejos, jóvenes, niños, cualquiera, todos pertenecíamos a ese grupo. Entonces, ¿qué pasa? Hoy en día, ¿qué es lo que pasa? Que cuando alguien en nuestro sistema familiar hacemos cosas no tan buenas, como le llamamos, porque al final no es nada ni bueno ni malo, ¿qué hacemos? Excluimos a ese familiar. Igual lo excluimos de la familia, pero al final ellos tienen ese derecho de pertenecimiento. Igual cuando ocurren los abortos. Los abortos, ejemplo, mujeres tienen abortos y cuando llegan personas a hacerse constelaciones, le preguntan cuántos hijos tienen y ella dice, tengo 2 hijos. Y si tuvo un aborto, realmente no tiene 2 hijos, tiene 3 hijos. Porque ahí cuando excluimos ese aborto que tuvimos
de la manera que haya sido, lo estamos excluyendo y realmente tiene también su derecho de pertenecer al sistema familiar y de hecho lo tiene ese derecho de pertenecimiento. Otro ejemplo que ella pone son los que asesinan, los que violan, personas que hacen ese tipo de cosas y lo excluimos también del sistema familiar. ¿Y qué sucede? Va a venir alguien después, más adelante en la familia, van a ser alguien y va a ser en honra de la memoria de esa persona que excluimos, va a hacer cosas muy similares de que hizo esa persona. ¿Y por qué? Porque lo excluimos y van a buscar ese pertenecimiento. Entonces, todos tenemos derecho a ese orden, al pertenecimiento. Y una de las cosas que no se hace en constelaciones, es decir, no se trabaja el juicio. En la constelación no existe el juicio. ¿Por qué? Porque todos tenemos ese derecho, todos tenemos ese orden al pertenecimiento y es en amor. Pronto, Ketma. E a próxima lei é hierarquia, que a própria palavra já diz, né? Em português, a hierarquia significa cada um tem o seu lugar. E o lugar é assim mesmo, dos mais velhos aos mais jovens, respeitando essa procedência do que vem antes. E quando nós falamos em sistema, né, constelação sistêmica familiar, quando nós falamos da palavra sistêmica, é de sistema mesmo. Se nós pensarmos em um sistema, um motor de um carro, para ele poder funcionar, ele precisa todas as peças ali, cada uma no seu lugar. Se uma dessas peças é tirada de lugar ou é trocada, esse carro não vai funcionar, o motor não vai funcionar. No sistema familiar também é assim. Cada membro, cada pessoa tem o seu lugar. E quando existe essa troca de lugar, por exemplo, ou quando uma pessoa não está no seu lugar, o que acontece com o sistema? Ele não é como igual o motor do carro que não vai funcionar. Ele vai funcionar sim, porém, ele vai funcionar em desarmonia. Como que nós percebemos a constelação? Que está em desarmonia, que alguma coisa está fora do seu lugar. E quando eu falo alguma coisa, algum membro ou até mesmo você está fora do seu lugar. É quando você olha para a sua situação financeira, é quando você olha para o seu relacionamento, é quando você olha para a sua saúde, é quando você olha para o seu trabalho, para as suas relações, e você percebe que tem alguma coisa que incomoda, que tem algo que não está funcionando com fluidez. Então, aí, esse é um indicador. Então, o que acontece, né? Então, essa questão da hierarquia é que, de fato, cada um tem o seu lugar. E muitas vezes, dentro dos grupos familiares, existe aquela pessoa que acaba tomando as dores da mãe, as dores do pai, ou então aquele irmão mais novo que está no lugar do irmão mais velho, quando começa a fazer ações dentro do grupo familiar que não lhe compete. Então, isso acaba atrapalhando também. E quando eu vou lembrar lá do homem primitivo, quando eles passaram a viver em grupo, eles tiveram que se organizar, porque imagina, várias pessoas, então precisava ter esse lugar de cada um. Então, cada um acabou ocupando o seu lugar. Então, dentro desses grupos, tinha aquele que ia caçar, tinha aquele que cuidava das crianças, tinha aquele que era o líder, tinha aquele que cuidava do território. Então, por essa organização do homem primitivo, nós trazemos esse padrão até hoje. Então, dentro do grupo familiar, dentro da família, a gente tem ali o pai que tem a sua função, a mãe, tem os filhos, tem os avós, cada um tem o seu lugar. E quando essas pessoas saem do seu lugar, então aí o sistema ele dá uma bagunçada mesmo. E essa bagunçada que eu falo é na vida pessoal da pessoa. Pode ser na vida pessoal e na vida profissional. E isso acontece inconscientemente, que a pessoa nem faz ideia da questão que está acontecendo com ela naquele momento, tem a ver com o sistema familiar. El otro orden es la jerarquía.
Y como bien lo dice la palabra, la jerarquía ya es una palabra que lo explica todo, pero quiere decir que cada uno tiene su lugar. Es decir, mi papá tiene su lugar, nuestros padres, los hijos, los abuelos, los tatarabuelos, todos tenemos un orden y un lugar ahí. Entonces, cuando hablamos de sistema, eso significa cuando a un motor le quitan, es decir, ¿cómo lo explico? Cuando estamos hablando de sistema familiar, para tener un entendimiento, ella pone el ejemplo de que cuando a un carro le cogemos el motor y le quitamos una pieza, el motor no, el carro, el motor no va a funcionar, porque, y eso es lo que sucede en el sistema familiar, es decir, que todo tiene un sistema. Ahora, ¿qué sucede? Con nosotros sí vamos a funcionar, lo que vamos a funcionar en un mal estado. Vamos a funcionar en desorden y no vamos a tener ese mismo, vamos a encontrar cosas que están en desequilibrio, que no está funcionando bien, que no está la palabra con fluidez, así como un ejemplo que ella pone cuando miramos nuestra situación financiera, que tenemos situaciones financieras, las relaciones, la salud, bueno, todas las esferas de nuestras vidas. Y de ahí entonces tenemos algo como que en la parte primitiva, es decir, cuando éramos primitivos, estaba ese orden. Estaba el que iba a cazar, el líder, el que tenía todo organizado, el que hacía, es decir, nosotras las mujeres que nos quedábamos en casa cuidando a los hijos, en fin, los hijos tienen su lugar. Todo tenía un orden desde aquella época y nosotros venimos trayendo ese orden. Ahora, ¿qué pasa? Ahora nuestros papás tienen su lugar, nuestras mamás, los hijos, y cuando comenzamos a tomar lugares, ejemplo, dolores de nuestra madre o de nuestros padres, que son de ellos y no son de nosotros, ahí se empieza también a crear un desequilibrio en nuestro sistema familiar. Entonces es por eso que todos tenemos que tomar nuestro lugar. Es decir, lo que me corresponde es esto es mío, y lo de mi papá es mi papá, lo de mi mamá es mi mamá. Pronto. Perfecto. Quiero preguntarles algo antes de que sigamos. Quiero primero empezar con pertenecimiento, ¿no? Regularmente yo he escuchado mucho esta palabra, que la oveja negra, ¿no? Es la persona que no está como tan cerca de la familia y que terminó haciendo algo totalmente diferente. Obviamente, puede que no sea porque haya cometido algún delito, algo grave, un asesinato, un aborto o algo así. ¿Es esta oveja negra también parte de ese pertenecimiento? O sea, también esto tiene que ser, ¿es como así de fácil o a fuerzas el pertenecimiento es algo tan grande como que de parte, de plano, lo quitamos de nuestra familia? No, ¿puedes repetir? A ver cómo, porque no entiendo lo que... Es decir, entiendo hasta la parte que dices... Una pregunta específica. Ok, la pregunta específica sería, ¿esta persona simplemente es la oveja negra? O sea, no ha cometido nada malo, pero simplemente no es tan cercano a los demás. Pero obviamente no está tomando su función como de la familia, porque pues no es parte de la familia, ¿no? O sea, no es, digamos, que nos va todos los fines de semana a las reuniones familiares. Okay. Esto también es como que esa persona no es parte de esta constelación familiar, y también es porque ella o él no está agarrando su parte de la familia. Bom, Ketma, é assim, ela quer que você explique exemplo, tem que ver com o pertencimento. Então, ela pergunta se uma pessoa, mesmo assim, não ha feito nenhuma coisa ruim, assassinato, simplesmente é que ela ou a pessoa é diferente à família, né? Tem exemplo, nós que somos, estamos por este lado espiritualidade, que somos diferentes, né? Então, mesmo assim, também somos excluídos, estamos excluídos, e então é por
obrigação, que temos esse pertencimento, que temos que pertenecer mesmo assim, sejamos diferentes? Ótima pergunta. Amei a pergunta. Então, olha só. Quando nós falamos, linda, quando nós falamos do pertencimento, por que essa questão do pertencimento ela é muito forte? Porque, olha só, o ser humano, ele tem a necessidade de se fazer sentir pertencente a um grupo. E o primeiro grupo que nós pertencemos é o nosso sistema familiar. Então, nós trazemos isso inconscientemente. Então, muitas vezes, porque quando a gente fala assim, olha, às vezes existem famílias, pessoas que foram abandonadas. Foram abandonadas. E o que faz? Mesmo assim, ela tem o direito a pertencer, e quando eu falo pertencer, é a família de origem. Você conhecendo ou não os pais e a família, tá? Quando eu falo isso, é família de origem. O que acontece com nós, né? Com a gente que traçamos um caminho diferente. Quando nós falamos do sistema familiar, nós temos 4 estruturas, tá? Nós temos a estrutura que vem o nosso sistema familiar. Então a gente imagina atrás da gente o pai, a mãe, o vô, a avó, bisavô, bisavó. Imagina uma fila gigantesca do lado do pai, do lado da mãe. O que acontece? Aqui eu pertenço. Eu pertenço a esse sistema. Foi daqui que eu vim. Essa é a história, diferente da minha, com questões boas e não tão boas que eu vivenciei lá. Só que aqui, quando eu olho aqui para trás, eu não tenho como mudar. É essa história aqui. É essa história que cada um escolheu para viver. Cada um aqui teve direito de escolher a maneira como gostaria de viver a sua vida. Quando eu olho para cá, eu trago, é como eu falo, né? Na constelação, a gente vem para a constelação com uma mochila de pedra, assim, ó. Quando nós fazemos a constelação, nós fazemos assim, porque nós entregamos a pedra de cada um. Como? Com respeito e sem julgamento. Quando nós olhamos para o nosso sistema, que muitas vezes eles acabam sendo diferentes, e às vezes não aceita e julga, o que nós temos que fazer? Apenas olhar, reconhecer. É assim. É assim que é a minha mãe. É assim que é o meu pai. É assim que são os meus irmãos. Sim, eles não aceitam a minha escolha. E está tudo bem. Por quê? Em honra a eles, eu posso fazer diferente. Eu posso fazer muito melhor, mas não com arrogância de que eu sou melhor. Não, com humildade. Então, quando eu me coloco aqui na frente e olho para esse sistema, eu até me emocionei. Eu também, um momento que eu falei assim, eu disse, respira. Respira. Que nós olhamos aqui para trás e que tudo o que eles viveram teve que ser daquele jeito. Mas se para nós hoje é difícil, imagina para nossa mãe, imagina para o nosso pai. Agora imagina para os nossos avós, imagina para os nossos bisavós. E a nossa vida veio de lá. Eles vieram traçando um caminho, um destino, para que a gente pudesse chegar aqui. Eles disseram sim para que a gente pudesse estar aqui hoje. Então tá tudo bem que se eles não me aceitam, que eles me excluem, e tá tudo bem que eu sou diferente, porque eu trago dentro de mim, eu trago aqui, ó, eu trago no meu corpo a memória de todos eles, mas em honra a eles eu posso fazer melhor, eu posso fazer diferente. Aqui eu ganho força
E é por isso que hoje eu estou aqui. Olha só, indo além das fronteiras. Eu estou aqui por tudo o que aconteceu no meu sistema. É por isso que eu estou aqui. Então, quando eu faço isso, eu pertenço. Eu pertenço lá. Eu nunca vou deixar de pertencer. Eu pertenço, mas eu falo obrigada. Obrigada pela vida que eu recebi. E agora eu posso fazer muito melhor. Então, isso é quando nós quebramos um padrão. Um exemplo é quando existem doenças nas famílias. As pessoas repetem padrões e tem o avô faleceu de uma doença, o pai, aí a pessoa também acha que tem, que vai morrer daquilo também. Não, não. É aí onde entra a constelação vibracional. É aí onde entra a epigenética, onde entra a neurociência, onde entra a física quântica, que vem falar que não. Porque nós trazemos nas nossas células, nós trazemos no nosso DNA tudo o que eles vivenciaram, mas só que a gente pode fazer diferente. Eu posso trazer aqui dentro de mim o quê? O amor, o respeito, a vontade de viver, a vontade de fazer diferente. Então, não necessariamente eu não preciso repetir aquela doença. Eu não preciso repetir a escassez. Eu não preciso repetir um relacionamento abusivo que os meus pais, ou que a minha mãe, que minha avó teve. Eu não preciso repetir. Eu posso fazer diferente. Porque eu sou melhor? Não. É porque eu tenho o direito de fazer diferente em honra a elas, em honra a esse sistema. Então eu não preciso viver na escassez, na tristeza, na dor, no sofrimento. Eu não preciso. E nem por isso eu vou deixar de pertencer, porque lá eu tenho o meu lugar. E é assim que eu faço quando eu realizo a constelação. Quando a gente chega na constelação, a gente vai olhar para esse sistema e a gente vai falar assim: oi, eu vejo tudo, todos fazem parte. E cada um de vocês tem um lugar no meu sistema. Mas agora eu carrego o que é meu em honra a vocês. E eu deixo com vocês o que é de vocês. Então, assim, respeitosamente, a gente consegue tomar o nosso lugar. E para a gente poder seguir na nossa vida, olha só o que eu falei, eles estão atrás da gente. A minha direção é aqui, ó. Porque daqui eu só recebo. Eu recebo tudo como foi e eu não tenho como mudar. Aqui eu tenho como fazer diferente. Eu não tenho como mudar. Peraí, é muita informação. Oh, mas yo adoro constelaciones, gente. Yo adoro. Es que es así. Voy a hablar esta parte rapidito por mí, porque es que conectamos con nuestros ancestros, porque estamos conectados mismo así. Entonces dice, cuando miramos a nuestro sistema familiar, que miramos hacia atrás y estamos mirando a nuestros abuelos, padres, abuelos, tatarabuelos, bisabuelos, estamos mirando con respeto, es decir, es mirar con respeto. Ellos, cada cual, hicieron lo que ellos tomaron como decisión. Ellos tomaron su vida, hicieron su vida como supieron, como decidieron. Entonces, mirar hacia atrás es mirarlos a ellos con aceptación, sin juzgar y con honra. Y yo voy a honrarlo, es decir, nosotros cuando miramos hacia atrás vamos a honrarlos con respeto. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Mirar hacia adelante. Nosotros hasta aquí, esto ella lo dijo al final, pero lo voy a poner aquí, ella hasta aquí donde estamos nosotros recibimos todo lo que ellos nos han dado y gracias a ello, cuando miramos hacia atrás, es que es fuerte, es el agradecimiento a ellos por darnos la vida, por estar aquí, porque gracias a ellos llegamos hasta este momento, con todo lo que ellos hicieron. Cuando hacemos constelaciones, cada cual aquí, ella explica que cada cual carga con lo que le pertenece. Y nosotros a partir de este momento vamos a cargar con nuestra piedra, nuestra mochila, con lo que es de nosotros y dejamos lo que es de ellos. Pero aún en honra
a ellos, vamos a hacerlo mejor. Voy a hacer mejor mi vida. Entonces, y ella explica que no es hacerlo, por favor, que voy a hacerlo mejor sin autosuficiencia, ¿no? Sino con humildad. Voy a dejar dolores de ellos atrás, eso no me pertenece. La carencia, eso no me pertenece. Entonces, ahí es cuando ella habla, que ahí entra también la PNL, la vibración, la física cuántica, todos estos estudios de que todo está entrelazado. Pero es mirar todo ese camino de ellos con amor, con respeto, con humildad y honra. Y nosotros vamos a honrarlo haciéndolo mejor, sin juzgar, sin criticar y aceptarlos tal y como son. Y cuando se crea eso, ahí sí o sí, es decir, estamos sanando esos patrones y estamos perteneciendo, porque eso está integrado en nosotros. El pertenecimiento está ahí. Entonces, se crea todo ese movimiento en nuestro sistema familiar. ¿Te expliqué, Noé? ¿Se entendió? Sí, no, sí. De hecho, me encantó esta parte donde ella dice que en realidad volteas y les agradeces, ¿no? Porque si tu abuela no hubiera hecho lo que hizo, tu mamá no hubiera hecho lo que hizo y nosotras no estuviéramos aquí. No, o sea, todo nos trae aquí. Entonces, algo que me encantó, de hecho, las constelaciones fue que agradeces a todo tu linaje porque sin ellos no tuviéramos la vida. Y creo que se nos olvida, personalmente nunca lo había hecho antes hasta que escuché de constelaciones, que está bien agradecerle, o sea, yo ni siquiera me acordaba de mi abuelita, mucho menos de mi bisabuela, ¿no? Entonces, recordar, ¿sabes qué? Muchas gracias, porque no sé cómo fue tu vida, inconscientemente estás en mí y te agradezco mucho por todo lo que aprendí, porque sin ti no hubiera yo llegado a este momento. Sin todos ellos, no estuviéramos aquí platicando en dos idiomas diferentes. Entonces, sí, el agradecimiento totalmente a quienes en verdad somos, porque nos aferramos que solamente somos nosotros mismos este momento y en realidad no, en realidad somos generaciones tras generaciones que tenemos que agradecer, ¿no? Bueno, otra pregunta, esto sí quiero regresar un poco como a la jerarquía, que ya estábamos en la jerarquía para no salirnos tanto del tema, era, ok, perfecto. So, hay una mamá y un papá, pero se divorcian y hay 4 hijos, entonces un hijo es responsable de los papás y todo eso. Es ahí cuando sucede esto de, de que las familias empiezan como a desequilibrarse porque un familiar agarra como el rol de otro familiar o es como más complicado. Ketma, ela diz, vou voltar para a hierarquia, né? Então, ela está perguntando que se quando em um sistema familiar, exemplo, a mãe, o pai, que ficam separados, se divorciam, então, aí acontece que ocorre um desequilíbrio, como tipo assim, os filhos com os pais, ficamos com desequilíbrio em nosso sistema familiar por um Quando divórcio. nós, quando nós falamos em divórcio, o que é muito importante, ótima pergunta também. O pai continua sendo pai. A mãe continua sendo mãe. Isso não muda. A relação entre os pais e filhos, essa relação ela não é interrompida. Ela permanece. A relação que acontece, que existe essa quebra ali, quando acaba, é a relação de marido e mulher. Só. Porque o resto continua da mesma maneira. Então, quando há esse entendimento, às vezes uma separação pode não causar desequilíbrio, muito pelo contrário. Porque isso é algo que é do casal. Os filhos não tem nada a ver.
Isso não diz respeito aos filhos. Então, agora, se os filhos eles acabam estando envolvidos, aí tem aquele filho, aí de repente, né, dependendo como é a relação, existem muitas brigas, aí o filho toma as dores da mãe, fica com raiva do pai, aí tem raiva da mãe e fica com o pai. Aí sim, aí tem um desequilíbrio. Aí tem a desordem. Mas num casal, na família, que acontece o divórcio, mas que eles sabem separar o que é o casal, é uma relação, é uma coisa que os filhos não têm a ver. E os pais continuam sendo pais. Essa relação entre os pais e filhos, isso permanece. Então, eu conheço muitos casais que acontecem a separação, mas que vivem tranquilamente, não muda essa relação. Agora, quando os filhos são envolvidos nos problemas do casal, aí sim pode gerar esse desequilíbrio, essa desarmonia dentro da família. ¿Qué más explica qué pasa? Que cuando hablamos de divorcio, ¿verdad? Papá sigue siendo papá y mamá sigue siendo mamá. Es decir, simplemente se separa mamá y papá. Nuestra relación de hijo con padre, nosotros los hijos y los padres siguen teniendo esa relación, siguen teniendo ese vínculo. Y cuando aceptamos, es decir, en una relación que la relación de los padres se separan y nosotros tenemos conciencia, tenemos esa, ¿cuál es la palabra que dijo? Entendimiento. Los hijos tienen entendimiento de que simplemente quienes se están separando es mamá y papá, que ellos no tienen que involucrarse, no ocurre un desequilibrio, no ocurre nada más. Cuando los hijos comenzamos a involucrarnos en la separación de mamá y papá, ahí comenzamos a tomar dolores del uno, del otro, odio, rencor, ira. Entonces ahí sí sucede el desequilibrio en ese sistema familiar. Entonces es por eso ella ha atendido procesos de separación y todo es tranquilo porque cada cual tiene su lugar. Cada cual está tomando su lugar y tiene el entendimiento de que el divorcio es algo de mamá y de papá, que ellos no tienen que estar involucrados. Más sí sigue la relación de papá con hijo y de mamá con hijo. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Oh, me encanta. Sí, y sí es cierto, tiene demasiado sentido, ¿no? Porque regularmente cuando las familias literalmente se destruyen es porque escoges como a alguien, ¿no? De tu familia, o escoges a tu papá o escoges a tu mamá y lo tomas personal, que en realidad esos problemas no son personales como del hijo, son personales de pareja, ¿verdad? Quando nós falamos da equilíbrio entre o dar e receber. Equilíbrio entre dar e receber é a terceira. Isso. Nas relações, né? Então, quando eu falei lá que o homem primitivo, cada um tinha a sua função. Então, para poder sobreviver, então percebe que um ajudava o outro. Então, enquanto um ia caçar, o outro fazia comida. Então, quando chegava, todo mundo podia viver, porque cada um ali fazia a sua parte dentro do grupo. E no sistema familiar também é assim. Quando nós falamos nas relações, existe esse equilíbrio entre o dar e receber. Um exemplo, eu, enquanto terapeuta, eu trabalho e eu sirvo, né? É o meu servir. Só que eu preciso de algo em troca, que é o quê? É o dinheiro. Esse é o reconhecimento do meu trabalho. Então, muitas vezes, se a gente trabalha e às vezes o valor que eu recebo não é condizente com aquilo que eu realizo, então fica em desequilíbrio. Muitas vezes, por exemplo, se a gente tem uma amizade, uma amiga, e a pessoa vem dar um presente pra gente, inconscientemente a gente já fica devendo, né? Puxa, aniversário dela, eu também preciso dar um presente muito bom, tão bom quanto que ela me deu. Então a gente percebe que automaticamente nas relações existe esse equilíbrio entre o dar e receber. Nas relações entre os casais, apesar que na relação entre os casais tem algo que é diferente, porque ali na relação entre os casais é muito mais o doar, o que eu tenho para doar. Ali é uma aceitação, né? É uma intimidade, é uma relação ali que tem algo a mais, porque é onde você
aceita o outro exatamente como ele é, e você ali vai doar. Não é que não existe a troca, mas não é pela troca especificamente, é muito mais pelo doar. E quando nós falamos das relações entre pais e filhos, nessa relação não existe dar e receber. Por quê? Porque os pais, eles são grandes e os filhos são pequenos. Os filhos apenas recebem. O que de mais importante nós recebemos dos nossos pais? A vida. Então a vida é algo que as pessoas às vezes falam assim: "Ah, eu recebi amor, eu recebi carinho, atenção". Não. Às vezes eu falo isso daí é luxo, as pessoas ficam assim: "Como assim?". É claro que todos nós temos o direito de receber amor, carinho, atenção, proteção, acolhimento, mas tem as pessoas que não recebem também. Existem as pessoas que não recebem. Mas o que de mais precioso nós recebemos? A vida. E não tem como a gente pagar a nossa vida. Tem como eu falar assim: olha, pai e mãe, ó, tem aqui tantos euros, tanto dólar ou tantos reais, paguei a minha vida, não devo nada a vocês. Não tem como a gente fazer isso, é impossível. Então, na relação entre pais e filhos, não existe essa troca. Existe apenas o receber. Os pais, eles dão e nós recebemos. E como que nós vamos retribuir essa vida que nós recebemos? A maneira que nós temos de retribuir é quando nós somos muito felizes. Essa é a única maneira que a gente tem de retribuir a vida que nós recebemos. Então, quando eu falo esse dar e receber nas relações, é justamente isso. Qual que é o meu lugar? Será que eu dou demais? E quando nós damos demais nas relações, fica em desequilíbrio, fica pesado. Muitas vezes as relações acabam por conta desse desequilíbrio. Então, quando nós vamos prestar um serviço, a questão de amizade, por isso que eu falei que a constelação, ela é uma filosofia de vida aplicada, porque eu vou perceber qual é o lugar que eu ocupo nas relações, qual é o lugar que eu ocupo onde eu trabalho, com as minhas amizades. Então a gente passa a observar isso. E muitas vezes a gente percebe que muitas vezes a gente dá demais, ou muitas vezes a gente dá de menos e a gente quer muito mais. Então a gente começa a ter essa observação nas relações. Então esse equilíbrio ali entre o dar e receber, que o saudável é eu dou um pouquinho, a pessoa vem dar um pouquinho, dá um pouquinho mais e eu vou dar um pouquinho mais. Para quê? Isso vai fortalecendo as relações para que a gente mantenha esse equilíbrio entre o dar y receber. Aquí Ketma explica la tercera ley, que es el equilibrio entre el dar y el recibir. Ahora, aquí sucede igual, es decir, desde el hombre primitivo, como bien ella explica, de que cuando los hombres primitivos, cada cual tenía su jerarquía, ¿no? Es decir, su lugar. El hombre iba a cazar, el hombre el líder, el que se quedaba en casa, el que salía a hacer cada cual sus funciones. Entonces, desde ese entonces existe el equilibrio entre el dar y el recibir. Ahora sucede igual. Y ella pone como ejemplo nosotros, es decir, hacemos nuestro trabajo y necesitamos algo en troca. Es decir, el dinero, necesitamos un cobro, un salario, para que haya una troca. Yo doy un servicio, necesito, es decir, tiene que haber una troca por ese servicio, para que exista un equilibrio. Ella pone también otro ejemplo, cuando nos hacen un regalo, es decir, viene alguien, nos hace un regalo, inconscientemente ya decimos o sentimos eso, wow, tengo una deuda con esa persona, es decir, necesito dar, es decir, yo recibí y necesito dar en su cumpleaños o en lo que sea, porque tiene que existir ese equilibrio. En relación con nuestros padres no sucede así. Con nuestros padres no sucede ese equilibrio de dar y recibir. Nosotros simplemente recibimos los hijos y ellos simplemente, es decir, los padres dan y nosotros recibimos. ¿Qué nos dan nuestros padres? La vida, nos dan el amor, nos dan el cariño. Mismo así, muchas veces, como hay familias que son abandonados, etcétera, y no reciben amor, no reciben economía de los padres, pero como explica Kemna, recibimos la vida.
y nosotros es lo que nos toca con nuestros padres el recibir. Ahora, en honra a esa vida que ellos nos dan, es nosotros ser felices. Ese es el cambio que le vamos a dar, es decir, es ese equilibrio. Por eso esto lo voy a agregar, Ketma, voy a sumar esto que voy a hablar ahora, ¿no? Por eso cuando Ketma miraba nos decía que cuando miramos para atrás con respeto es honrar, porque a través de ellos, de nuestros abuelos, bisabuelos, llegaron nuestros padres que nos están dando la vida. Entonces, en honor a todos ellos, yo voy a ser feliz. Eso es honrar. Y es súper lindo hablar de esto, es maravilloso. Otro ejemplo que ella pone es con las relaciones, que aquí lo que sucede es que es donar, es decir, donamos. ¿Por qué? Porque es decir, relaciones de pareja. Lo que existe es la donación. Yo, es decir, te acepto con lo que tú das, te acepto con lo que tú eres, y entonces vamos creando una donación. Tú me das esto, yo te doy aquello, y vamos creando ese equilibrio, porque muchas veces hay una pareja que cobra más, gana más dinero que la otra, y entonces existe el equilibrio. Pero ¿cómo lo hacemos? A través de esas donaciones, es decir, creando ese equilibrio en las conversaciones y aceptación del otro, de la pareja. Déjenme ver si no se me queda nada. Entonces, ¿qué me explica? Que por eso ella explica que las constelaciones es una filosofía de vida, porque cuando sabemos todo esto, entonces estamos observando en dónde estoy mirando, en dónde estoy con desequilibrio. Es decir, estoy dando más, estoy recibiendo menos, y entonces a través de esa filosofía puedo trabajar y puedo tener conciencia de dónde estoy y de cómo aplicar esa filosofía a través de las constelaciones familiares. Me encanta, fíjate que algo que siempre me llega al corazón cuando lo dice es cuando hace esa pregunta, ¿no? ¿Qué te dieron tus padres, no? Y todo el mundo recuerda, yo me acuerdo que yo dije algo así como que, no sé, pues me querían mucho, ¿no? Y otras personas alrededor del grupo pues contestaron, no, pues a mí me trajeron a Estados Unidos, o a mí me trajeron esto. Y nadie de nosotros contestó, me dieron la vida. O sea, no, estamos tan ilusos y tan desconectados de que en realidad lo que nos dieron, lo más importante que nos dieron fue la vida. Me encantó ahorita lo que dijo ella, es de que cómo les pagas la vida a tu papá, ¿no? O sea, cómo les pagas la vida a tus padres. No hay ninguna forma, no les puedes ir a dar dinero, no les puedes ir a dar nada. Entonces, ¿cómo le vas la vida? Siendo feliz. O sea, literalmente me quedo con esa frase totalmente, me enamoré, la voy a escribir en mi pared, no sé. O sea, tenemos que es pertenecimiento, jerarquía, dar y recibir, ¿no? Ya tenemos las tres. Ahora, ¿cómo es que las constelaciones pone estas tres cosas juntas y te ayuda a resolver, a unirlo, ¿no? A encontrarle como el propósito, porque es obvio que la mayoría de nosotros tenemos un desequilibrio en alguno de ellos. Muito boa pergunta. Olha só, a constelação, você fala, Kedma, será que eu tenho que fazer a constelação? Se apenas esse entendimento da constelação, você já pode ir aplicando isso no dia a dia, mesmo quem não realiza a constelação. É claro que quem realiza a constelação vai ter ali a oportunidade de identificar realmente essas questões emocionais que estão no inconsciente, que são os bloqueadores que impedem você de conquistar o que você deseja, de viver a vida que você deseja. Então, nós temos sim, no inconsciente, esses bloqueadores, essas crenças limitantes que na constelação familiar você consegue identificar. Porque está no inconsciente, a gente consegue trazer para o consciente e ali nós temos a escolha do que fazer com isso daqui. E se você tem um entendimento, como que eu vou unir essas três e aplicar no meu dia a dia? Quando eu falo do pertencimento, por exemplo, no meu trabalho, eu pertenço a um grupo e eu tenho um lugar que eu ocupo dentro daquele grupo. Às vezes a gente chega no trabalho, a gente percebe, né, nas empresas, às vezes, tem aquela pessoa que chega num cargo, por exemplo, de coordenador, um cargo maior. E ela chega como se ela fosse ali
E ela esquece que antes dela vieram outras pessoas. E aí é onde acontece muitas vezes questões, problemas dentro das empresas, porque não existe esse respeito às pessoas a quem estava antes ali. Então, quando nós chegamos em algum lugar, quando nós estamos no nosso ambiente de trabalho, ou quando estamos no nosso grupo, porque sempre nós estamos em grupos, né, de estudos no ambiente social. Eu tenho ali um lugar que eu ocupo. Qual é o meu lugar? Eu estou chegando agora, tem pessoas que vieram antes de mim. Por mais que eu vá ocupar um lugar ali, um lugar de destaque dentro daquele grupo, mas, opa, tem pessoas que vieram antes de mim. Eu preciso olhar e agradecer. E agradecer essa pessoa que estava aqui antes de mim, porque agora eu estou chegando. Então, essas questões, esses detalhes, a gente passa a olhar no dia a dia. Então, quando eu falo do equilíbrio entre o dar e receber, eu passo a observar no meu dia a dia, na minha relação com o meu filho, na relação com o meu marido, na relação com o meu trabalho, na minha própria família, as pessoas que estão ao meu redor. Qual que é o meu dar? O que eu dou nas minhas relações? E o que eu estou recebendo? Então a gente passa a observar isso e eu passo a agir. Olha, aqui eu não aceito mais isso. Agora, comigo não, assim, mas não. Então nós passamos a observar e aqui eu posso falar, puxa, aqui eu estou dando de menos. Eu não dou atenção, eu não dou carinho, mas eu quero, mas agora eu também preciso dar. E aí é onde nós vamos mudando o nosso comportamento. Por isso que é um autoconhecimento, é algo que é muito profundo, porque nós passamos a observar as nossas atitudes, o que nós fazemos nas relações. Qual que é o lugar que eu ocupo nas minhas relações e qual é o lugar que eu ocupo na minha vida. Para onde eu estou direcionada? Para onde que está a minha visão? Será que a minha visão está lá atrás? Está lá no passado? Muitas vezes acontece na constelação das pessoas não estar olhando para a vida, mas de estar olhando aqui para o passado. Ou às vezes a pessoa está olhando para a dor, para o sofrimento e não está olhando para a vida. Não está olhando ali para o momento presente. Então, essa consciência nós podemos trazer podemos não, nós trazemos para o dia a dia. E é onde a gente passa a observar, então aqui tem algo que não está muito bom, preciso fazer diferente. E na constelação a gente tem essa possibilidade, e o equilíbrio entre o dar e receber, a hierarquia, bom, já falei de todas as leis no dia a dia. Nós podemos observar sim e fazer diferente, porque tem uma coisa que também é muito importante, e aí é onde entra a vibração, né? A constelação vibracional. Por quê? Porque quando nós falamos de emoções, quando nós falamos das questões do desequilíbrio, isso traz pensamento, o pensamento que vai trazer um sentimento, que vai gerar ali uma emoção, e o nosso corpo vai sentir. E o que acontece? Quando nós falamos em padrão, nós repetimos padrões, esses padrões que nós repetimos, eles estão aonde? Nas nossas células, no nosso corpo, na nossa mente. Nós já criamos redes neurais que elas já estão acostumadas a responder daquela maneira. Então, nós já nos comportamos sempre daquela maneira, daquele mesmo jeito. A gente repete o mesmo padrão, o mesmo pensamento, o mesmo sentimento, a mesma emoção e o mesmo comportamento. Isso é vibracional. Por quê? Porque as nossas células nascem e morrem todos os dias. E elas morrem, as que nascem falam, o que eu tenho que fazer aqui? Aí as outras falam, bom, olha, aí você pode reclamar, e aí você fica bravo, aí você come de qualquer jeito, aí você xinga mesmo, e assim você vai reproduzindo. Só que na constelação vibracional, a gente vem e a gente vai olhar exatamente para isso. Porque não adianta você querer um resultado diferente agindo da mesma maneira. Onde nós vamos ter que mexer? Justamente nessa vibração. Justamente no comportamento. É o que vibra o seu corpo. Então, através da constelação, nós podemos criar novas redes neurais para que a gente deixe... Imagina as redes neurais, é como se fossem caminhos. Imaginem uma trilha onde tem lá um mato e a gente anda só por esse caminho, só por esse caminho.
chega uma hora que já nem nasce mais o mato ali, porque a gente já anda tanto ali que o caminho já faz ali automaticamente. E através da constelação, quando a gente entra por esse autodesenvolvimento, autoconhecimento, a gente passa a trilhar um novo caminho. Para quê? Para a gente deixar aquele caminho antigo e trilhar um caminho novo. Mas para eu trilhar um caminho novo, eu preciso caminhar diferente. Não adianta eu continuar com o mesmo comportamento. Puxa, eu fiz a constelação, eu vi isso tudo, ok. E agora? O que vai fazer com tudo isso? É aí onde está o grande segredo. O que eu faço com tudo isso que me aconteceu? O que eu faço com essas questões aqui que eu consegui identificar através da constelação? É aqui onde está a grande sacada. Porque é agir diferente. E para agir diferente, eu vou precisar agir aonde? Na vibração do meu corpo, é nesse funcionamento. Como o meu corpo fala, o que o meu corpo sente, o que eu penso. Isso precisa mudar. Porque se isso não muda, o padrão vai continuar o mesmo. Kedma está explicando, dice que a ella si llega alguien y le pregunta, Kedma, ¿puedo hacer una constelación? Y ella dice que sí, pero cuando tenemos el entendimiento, es decir, que ya sabemos de todo esto, de cómo funcionan las constelaciones, la vamos aplicando al día a día, la vamos pudiendo usar en todo nuestro ser. Entonces ella explica, ¿cómo lo puedo aplicar? Un ejemplo, el pertenecimiento. Cuando alguien en el trabajo, hay en nuestro centro de trabajo, cada cual tiene un pertenecimiento, es decir, pertenece a X puesto de trabajo. Entonces, un ejemplo que ella pone, que nunca lo había visto, nunca, y seguro que se van a quedar con la boca abierta, porque es que llega alguien a tomar el cargo de alguien que salió por el motivo que haya sido, que ya no está, y llega a tomar un cargo de una jerarquía alta. No miramos y no agradecemos a esos que estuvieron antes de nosotros en ese cargo, o sea quien sea. No, es decir, llegamos a tomar un puesto de trabajo y no estamos dándole el agradecimiento ni observamos esa persona que estuvo antes de nosotros. Y sí o sí hay que agradecerle, porque estamos ocupando ese lugar de ellos. Y de verdad, nunca había visto eso. Wow, está bien fuerte. Entonces, agradecerle y bueno, y hacer lo mejor de cada cual. Entonces, cuando empezamos a observar hay ahí, entonces, las constelaciones familiares, ¿qué pasa? Cuando llega alguien a hacerse una constelación, ¿qué es lo que hace? Va a sacar esos patrones, esas creencias que están en nuestro inconsciente, que no sabemos que existen, dolores, inclusive, como ella explicado ahorita, personas que llegan, que han tenido abortos o que su mamá tuvo aborto y ella ni sabe, pero salen las constelaciones familiares porque hay un desequilibrio y sí o sí sale. Entonces, eso pasa en las constelaciones familiares, que vamos a descubrir, va a salir a flote esas creencias, esos dolores. Entonces, a través de eso es que vamos a poder trabajar en todo ese proceso. Entonces, otro ejemplo que ella pone es, ahora explico lo que es la vibración, pero otro ejemplo que ella pone es cuando en nuestra familia o en nuestra vida empezamos a observar, ok, ¿qué estoy dando? ¿Qué me están dando? Entonces ya ahí empezamos a crear conscientemente ese dar y recibir, ese yo, me estás dando de más, ok, tengo que dar y empezamos a tomar ese equilibrio. ¿Qué estamos dando? Ejemplo, queremos que nos den amor o que nos den una amistad o que nos den algo, pero nosotros no lo estamos dando. Entonces, cuando nos empezamos a observar, es por eso que ella dice que el autoconocimiento entre nosotros mismos, es decir, desde adentro hacia afuera, es tan importante, porque todo comienza en la autoobservación. Y cuando nos comenzamos a observar, podemos ir dando ese equilibrio y creando ese equilibrio, ok, me están dando de más o quiero dar de más, ok, puedo estar en ese equilibrio. Y ahí ella dice, ahí entra
lo que es la vibración también, que cuando hablamos vibración, comienza con un pensamiento que nos genera una emoción y de ahí vamos a accionar. Entonces, y vamos a tener comportamiento. Pero todo eso está integrado también en nuestras células. Es decir, nuestras células vienen también teniendo ese comportamiento que va teniendo una frecuencia vibracional. Entonces, ahí esas emociones están a nivel celular. Eso es maravilloso cuando entendemos eso porque eso nos da mucha claridad de muchas cosas. Y también empezamos a crear, cuando empezamos a ver nuestros comportamientos, que empezamos a observarnos, vamos a cambiar empezamos a cambiar todos esos patrones, vamos a tener otros comportamientos, vamos a crear nuevas redes neurales, por ende nuestras células van a comenzar a vibrar diferente, van a empezar a vibrar con otra frecuencia. Y ella dice, bueno, te hice una constelación familiar, ¿cuál es nuestro deber? Ok, ¿qué voy a hacer ahora con todo esto que ya sé? ¿Cómo lo voy a poner en mi vida con todo esto que ya sé? No es, ok, me hizo una constelación familiar, lo sé y lo voy a dejar ahí. No, es accionar hacia mejorar todo esto que yo sé, porque así es como vamos a ir creando cambiando, transformando nuestro sistema familiar para mejor. Es decir, voy a hacerlo mejor. Pronto que más. Espero haber recopilado toda la información. Falei muita coisa, né? Me encanta eso de lo vibracional. Creo que necesitamos hacer como otra hora y media solamente hablando de lo vibracional, ¿no? Porque es demasiada información como para explicarlo tan poquito. La verdad, aprendí demasiado y sí, tengo muchas preguntas de vibración, pero creo que ese lo vamos a dejar para otro episodio. Pero una pregunta número 1, Ketma, ¿dónde te encontramos? ¿Dónde vamos a verte? ¿Dónde está tu Instagram, Facebook, YouTube? ¿Dónde encontramos? ¿Cómo te contactamos para hacer una constelación familiar? Personalmente sí creo que las constelaciones te ayudan demasiado a encontrar eso que no sabías que estaba allí. Literalmente sí entra a tu subconsciente y si te dice, sí estás aquí, se te olvidó. Y tal vez no es que se te haya olvidado, simplemente que nunca le hayas puesto atención en. So, ¿cómo le hacemos para contactarte, Ketma? Ketma, ela diz que como fazemos para contactar a você, redes sociais, tudo, enfim. Eu estou no Instagram, né, @kedmaluciaoff. Então, quem tiver interesse pode entrar em contato comigo, ou até mesmo pode entrar em contato com você, com a Noemi, com a Ieni, nesse caso não conseguirem me encontrar no Instagram. Chicos, Ketma la pueden encontrar en Instagram, Ketma Lucía, @KetmaLucia. De todas maneras, Noé lo puedes poner ahí después. Voy a ponerlo en comentarios. Comentario. Y ella misma dice que quien desee también contactarla a ella y no encuentre, me puede contactar a mí o a Noemí y se pone en contacto con ella. Entonces ella, dando una explicación rapidita, cómo es que ella hace las constelaciones, lo hace online. Entonces quiere decir que cualquiera que esté viendo y quiera hacérsela, así mismo online lo hace, a mí me consta y muy buenas. Entonces ella explica, le hace unas preguntas a las personas, sabe de qué más o menos su vida un poquito, es decir, preguntas clave, su mamá, su papá, cosas así, y de ahí ella hace un análisis de qué es lo que va a sacar de ahí, ¿no? Porque a ella le gusta trabajar, llegar al inconsciente de las personas. Entonces lo que ella hace, toma papelitos y pone los nombres o lo que ella entiende, emociones de los papelitos y los bate. Claro, tiene sus muñequitos, todo con lo que ella trabaja, pero bate los papelitos y ahí entonces comienza el movimiento sistémico de lo que ella, para cómo ella hace las constelaciones. Y explica que de la manera que ella lo hace es muy diferente, es decir, no todo el mundo lo hace así, ella lo hace bien así a su manera,
y que inclusive consteladoras que hacen constelaciones, personas que hacen constelaciones, que se la han hecho con ella, le han dicho que es maravilloso como ella lo hace, de la forma que ella lo hace, porque llegan bien al inconsciente de las personas. Y yo, no por nada, porque estoy en Ketmaí, pero es maravilloso, realmente. Y se crea un desprendimiento. Para mí las constelaciones han sido fundamental. Yo llevo 2 años y pico en crecimiento personal, pero para mí esto ha sido algo fundamental para mi crecimiento, para darme cuenta de muchas cosas, dónde yo estaba, el por qué yo estaba así, por qué yo aquello. Entonces, se los recomiendo. Así que Instagram, Lucía, Ketma Lucía, y después Off. lo vamos a dejar ahí. @KedmaLúcia Off. Off, @KetmaLucia Off. Okay. De todas maneras, Ketma, Noemí va a botar su Instagram ahí en los comentarios, ¿está? Ahora también escuché que decía como que las constelaciones en grupo, ¿no? O sea, también si alguien está como que interesado en algo así, obviamente nos reunimos, hacemos un grupo y lo hacemos, porque yo siempre estoy de acuerdo con todo esto. Sí, se me olvidó que... Espérate, no, es... Ahora, otra cosa, podemos hacer como un pequeñito, no sé, ejercicio o algo así, o tal vez solamente somos las 3, como para que la gente encuentre como que tal vez un pouco mais visual. Entendeu, Gama? Vamos sim. Nós vou fazer um exercício diferente, né, então, porque aqui eu não estou com os bonequinhos, enfim. Mas nós vamos fazer, porque eu trabalho com os bonecos, mas a constelação ela pode ser realizada. Quando eu comecei, eu fazia com papelzinho. Com papel, pedrinhas, qualquer objeto que tiver, a gente pode fazer, tá? Só que hoje nós vamos usar a nossa mente, tá bom? Então, o que nós vamos fazer? Peraí, que Eu vou pedir para que fechem os olhos. Ah, você vai repetir, né? Você vai traduzir. Não, vou explicar a pessoa que você está falando. Chicos, ella explica, que me está explicando, de que va a ser algo diferente, es decir, una pequeña constelación, algo diferente, más, no, porque no tiene los muñequitos, pero cuando ella comenzó, lo hacía se puede hacer con papelitos, con piedrecitas, con cositas así. Es decir, hay muchas maneras de hacerlas, pero ahora va a ser nos va a mandar a cerrar los ojos. Va a ser un ejercicio sistémico, algo sencillo, pero a cerrar los ojos. Y yo voy traduciendo. Ok. Isso. Então, todo mundo aí, fechem os olhos. Todos cierran los ojos. Isso. Sinta os pés no chão. Sientan los pies en el piso, pongan los pies en el piso. Sinta o corpo presente. Sientan el cuerpo presente. Inspira profundamente e solta. Respiren profundamente y suelten. Mais uma vez, inspira. Una vez más, respira. Sinta o ar entrando, passando pelos pulmões. Sientan el aire entrando, pasando por los pulmones. Trazendo a paz, trazendo a tranquilidade. Trayendo paz, trayendo tranquilidad. Inspira mais uma vez. Respiren más una vez. E solta. Y suelten. Solta, solta, solta. Suelta, suelta, suelta. E como se fosse possível, você vai visualizar na sua frente o seu pai e a sua mãe. Y como si fuera, de la manera que fuera posible, van a visualizar en la frente, en la parte frente, a su mamá y a su papá. Isso. Isso. E diga para eles: oi, mãe, oi, pai. Y diles a ellos: hola mamá, hola papá. Isso. Eu vejo vocês. Yo los veo a ustedes. E foi muito difícil para mim. Y fue muy difícil para mí. Muito difícil. Muy difícil. Eu não aguento mais. Yo no aguanto más. Chega, mãe. Termina, mamá. Chega, pai.
Termina, papá. A partir de agora, eu deixo com vocês o que é de vocês. A partir de ahora, yo dejo con ustedes lo que es de ustedes, Com todo respeito e sem julgamento. con todo respeto y sin juzgar. Eu queria uma mãe perfeita. Eu queria um pai perfeito. Yo quería una mamá perfecta. Yo quería un papá perfecto. Mas não existe mãe perfeita e não existe pai perfeito. Pero no existe mamá perfecta ni existe papá perfecto. Existe a minha mãe e o meu pai. Existe mi mamá y existe mi papá. Os melhores que eu pude ter. Los mejores que puedo tener. Vocês me deram a vida. Ustedes me dieron la vida Isso basta. y eso basta. Eu sou grata pela vida que eu recebi. Yo soy agradecida por la vida que recibí. E como se fosse possível, você vai entregar uma pedra bem pesada. Entrega para sua mãe, entrega para o seu pai. Com todo respeito e sem julgamento. Como si de medida a lo posible van a entregar una piedra bien pesada a su papá y una piedra bien pesada a su mamá con todo respeto. Esses são os destinos deles. Esos son los destinos de ellos. Eles são grandes. Ellos son grandes. Eles podem carregar. Ellos pueden cargar. E quando você faz isso, você visualiza o seu pai e a sua mãe gigantes. Y cuando ustedes hacen eso, visualizan a su mamá y a su papá gigantes, bien grandes. E aí você diz para eles: por favor, mãe, por favor, pai, me tomem nos seus braços. Y ahí ustedes les dicen a ellos, por favor, mami, por favor, papi, me toman en sus brazos. E você vai, se você conseguir, abraça essa mãe e abraça esse pai, como você sempre quis abraçar. Talvez quando era criança, quando era adolescente, você sempre quis abraçar essa mãe, abraçar esse pai. Era a atenção deles que você queria, era o carinho, era o amor. Então toma dessa mãe um amor, toma da mãe o amor, o carinho. A mãe é o sucesso, a mãe é o nutrir, é da mãe que a gente toma o dinheiro, o sucesso. Isso, o amor. E toma desse pai. O pai é o ir para a vida. O pai é a criatividade. O pai é o fazer. E toma o amor também desse pai. Y como si fuera posible, cada cual abracen a su madre y a su padre. Abrácenlo bien fuerte, como hubiesen querido que lo abrazaran en la adolescencia, cuando eran niños, cuando ustedes quisieron cada cual tener ese abrazo de ellos. Y abraza a tu mamá bien fuerte. Toma de ella la vida, el amor. Toma de ella, de la mamá, es el dinero, es todo ese nutrir. Y abraza a papá, que papá es la fuerza, es el hacer, es la prosperidad. Y abrázalos bien fuerte. E você escuta eles dizendo para você: oi, minha filha ou meu filho querido, eu vejo você, meu amor, mas a mamãe e o papai não estávamos disponíveis. Nós estávamos presos os nossos emaranhados. Mas nós vemos você e te abençoamos e te libertamos
para que você possa viver muito melhor. Y ahí escuchen a sus padres diciéndole, hoy mi hijo, hola mi hijo o hija, yo te tomo a ti y te bendigo y te dejo para que hagas tu vida con felicidad. O discúlpame porque solo estaba mirando para mis enredos, para mi vida, mas hoy miro tu vida y te bendigo y te suelto para que seas feliz. E agora, você vai fazer uma profunda reverência. Agradeça. Agradeça a vida que você recebeu desse pai e dessa mãe e que veio do seu sistema familiar. Agradeça profundamente e diga para eles: em honra a vocês, eu vou fazer muito melhor. E agora, você vai virar de costas para esse pai, para essa mãe. Porque agora você escolhe seguir o seu destino. Y ahora vas a coger y vas a hacer una reverencia, una gran reverencia a tu mamá y a tu papá. Y vas a hacer la reverencia a tu sistema familiar. Y vas a dar la espalda y vas a seguir tu camino en honra a ellos y hacerlo mucho mejor. E lá na sua frente, você vai ver a sua ponte para o futuro. E lá do outro lado da ponte está o seu eu do futuro, exatamente como você deseja, como você quer. Então você vai sentir atrás de você, a partir de agora, toda a força, toda a energia do seu sistema familiar, independente de como ele tenha sido. É daí que você vai tirar a força, porque foi como teve que acontecer. E você vai atravessar a sua ponte para o futuro. E atravessa essa ponte. E quanto mais você vai atravessando essa ponte, uma ponte segura, essa ponte é só sua. Atravessa essa ponte. E olha para o seu eu do futuro. De ahora en adelante, usted va a mirar a tu futuro y vas a mirar hacia el puente que está ahí al frente yendo a tu futuro. Pero vas a sentir toda en la parte de atrás de ti la fuerza de tu sistema familiar y vas a coger esa fuerza de tu sistema familiar para ir al frente, para hacer lo mejor que puedas y vas a caminar a ese puente hacia tu futuro. Ese puente es tuyo, es un puente bien seguro y camina ese viaje hacia el futuro con toda esa fuerza familiar, bien mirando al frente. E você vai. E você atravessa essa ponte. E quando você chega lá no seu eu do futuro, você vai ver esse eu do futuro gigante. E de dentro dele sai uma chama violeta. Uma chama violeta de prosperidade, de amor, de carinho, de coragem, de determinação, de atitude, de valorização, de segurança. E você vai olhar para o eu do futuro e vai dizer: eu cheguei. Eu cheguei. E olha para a sua vida, olha para a sua vida dos sonhos, olha para a vida dos seus sonhos. Veja, sinta, toque se for necessário, toque se puder, sinta o cheiro, ouça as pessoas que estão ao seu redor e talvez não tenha ninguém. E olha para o seu eu do futuro e abrace. Abrace o seu eu do futuro. E essa chama violeta vai entrar pelo topo da sua cabeça. E como se fosse possível, você vai ver essas palavras entrando o amor, entrando a prosperidade, a harmonia, a segurança. Isso, a atitude, a coragem, a determinação, o foco, a disciplina. E a partir de agora, não porque eu quero, mas porque você quer, você vai usar cada um desses recursos no seu dia a dia. Isso, muito bem. Entonces,
vas a ir caminando, vas a atravesar ese puente y del otro lado del puente está tu yo del futuro. Y tu yo del futuro bien gigante, bien grande. Y cuando llegues frente a él, lo vas a mirar y vas a decir, yo llegué, yo lo conseguí. Y vas a visualizar una llama violeta bajando desde encima de ustedes, bajando y entrando por el topo de la cabeza. Y vas a abrazar a tu yo del futuro. Y vas a tomar y vas a sentir toda esa actitud, toda esa fuerza, todo ese poder, toda esa disciplina, todo ese coraje de ese yo del futuro. Y a través de la llama violeta vas a entrar todas esas palabras: determinación, coraje, disciplina, fuerza, éxito, valentía, extraordinario, todas esas palabras, y la vas a entrar, el amor, la vida, y la vas a entrar dentro de ti a través de esa llama violeta. Y ahora vas a empezar a tomar toda esa fuerza de tu yo del futuro, toda esa determinación para crear lo mejor de ti. E sinta as suas células vibrando. Sinta cada órgão, cada célula vibrando, vibrando harmonia, vibrando o amor do Criador. Isso. E você diga para você, abrace, se abrace e diga para você, eu me amo, eu me aceito, eu me perdoo. Y vas a sentir todas tus células vibrando en esa alta frecuencia y vas a abrazarte, vas a amarte y vas a decir, yo me amo, yo me acepto e eu me perdono. Isso. E agora, no seu momento, pode ir abrindo os olhos e voltando para o aqui, para o agora. Y en su momento pueden abrir los ojos, regresando en el aquí y en el ahora. Isso. Isso. Muito bem. Como foi? Oh my God, qué bonito. É bom, né? Vamos a hacer otra hora y media. Wow, es súper. Yo no sé ustedes, mas eu senti que é uma vibração detrás de mim, como quando você falou, agora eu traduzco, quando você falou de tomar a força de meu sistema familiar, eu senti essa vibração lá atrás, muito bom. Eu senti também. Eu senti, estaba diciendo que cuando Ketma dijo que tomáramos la fuerza, miráramos al frente y tomáramos la fuerza de nuestro sistema familiar atrás de nosotros, que cogiéramos esa fuerza, que yo sentí esa vibración, yo sentí, hasta me ericé, fiqué arrepiada, Ketma, así, y ella dice que también lo sintió. ¿Qué tú sentiste, Noé? Me encanta, no, a mí lo que más me tira de esa constelación es cuando abraza a tu yo el futuro. Es fuerte también, ¿verdad? O sea, siente todas las emociones de ese momento y agarra esas emociones, o sea, siéntete como eso. A mí, la vez pasada que lo hicimos, ya lloré. Esa fue la parte que dije, ¿what? ¡Hermoso! Ela diz que é determinado. Pô, é muito bom, eu também tomei. Eu também tomei. Sim, emociona mesmo, porque quando a gente pensa no... Ó, eu tô emocionada. Quando a gente pensa no eu do futuro, onde nós... E no agora, né? Onde eu cheguei, onde eu estou hoje. E onde eu estou hoje foi exatamente tudo que passou lá. É quando a gente olha para trás e a gente olha a nossa origem, a gente olha tudo que nós passamos, porque eu acredito que cada uma de vocês sabe exatamente o que vocês passaram para poder estar aqui hoje. Cada uma em lugares diferentes, talvez nem no país de origem, de estar aí num lugar diferente, cultura diferente, a gente sabe o quanto é desafiador.
E também aqui, o lugar onde eu estou hoje, como neuroterapeuta, Hertz, como consteladora, de poder passar adiante. Então, eu sei exatamente também tudo o que eu passei. Hoje estamos aqui sorrindo, mas a nossa história, né? A gente traz na nossa história, nós trazemos muitas marcas, né? E são essas marcas que nós vamos olhar agora, para a gente poder desbloquear isso tudo. E primeiramente agradecer ao nosso Criador, porque tudo isso acontece é porque existe algo muito maior, que nós não temos nem noção do que seja, né? Não sabemos dessa força maior. Eu sei que existe, eu sei que é, mas a gente não pode ver, a gente sente. Né? Quando nós sentimos essa força do nosso sistema familiar, por que que tem tudo isso, né? Por que que tudo isso existe? Por que que tudo isso é assim? É porque nós temos algo muito maior. E esse algo muito maior é o amor. É o amor que rege o nosso sistema. É o amor que rege o nosso dia a dia. E muitas vezes nós nos desconectamos desse amor, né? Nós nos desconectamos dessa essência, da essência do Criador. Então, através da constelação, através da constelação vibracional, nós temos a possibilidade de nos reconectar com a nossa essência, que é a essência do nosso Criador, que é o amor. Bom, Love it. qué bonito. Ella dice que ella también se emociona con esa parte del yo del futuro, porque todos tenemos, cuando miramos hacia atrás, quiénes fuimos, es decir, estamos aquí ahora, y ella lo dice por ella, porque donde está ahora ella, este lugar que tiene ella, que ella mira hacia atrás y ella agradece, ella dice, wow, y ella explica que todos tenemos esa marca también, es decir, tenemos nuestra vida. Cuando miramos atrás, es decir, sabemos cuál ha sido nuestro proceso de crecimiento, de dolores, de cómo hemos llegado hasta aquí. Entonces, que el agradecer eso es divino, ¿no? Es muy bueno tomar esa fuerza del sistema familiar, agradecerle al sistema familiar. Pero más allá de eso, agradecerle a nuestro creador, quien cada cual quien crea en lo que crea, pero al creador, porque mismo así que no lo vemos, sabemos o ella sabe que existe, hay una fuerza ahí arriba o donde sea que existe, hay una fuerza que gracias a él estamos aquí, que está nuestro sistema familiar y estamos nosotros, pero que esa fuerza que es tan poderosa es amor, está conectada al amor y que nosotros nos desconectamos muchas veces de ese amor y entonces que eso es lo que hace en las constelaciones familiares, conectarnos a esa esencia, a ese amor que es el creador, que funciona el creador a través del amor. Y no es mentira, es cierto, es decir, el amor es divino, es decir, el creador es amor y nosotros somos hijos de él, entonces nosotros somos amor puro. Lo que estamos desconectados, nos desconectamos y estamos, pero ella le explica, ¿no? Que eso hace las constelaciones familiares, conectar con ese amor, con esa frecuencia de amor. Cuando observamos todos esos patrones y entonces empezamos a cambiarlos, a transformarlos para conectar con el amor. Me encanta, sí, y realmente es volvernos a conectar como con el amor, ¿no? Porque nos olvidamos y nos desconectamos, enfocamos en todo lo que vemos y nos olvidamos sentir amor. Y me encanta eso, o sea, ¿qué más podemos pedir de nuestra familia más que la vida? O sea, la vida nada más ahí completa, ya, no hay forma de no querer a nuestra familia y no agradecer todo lo que ha pasado, sea bueno, sea malo, buenos recuerdos. Como decía Jenny al principio, no existe nada bueno ni nada malo, todo es una perspectiva personal, ¿no? Como lo entendamos. Me encantan las constelaciones porque
en el grupal que hicimos, o sea, había de todas las edades, o sea, y veías personas un poco más adultas de 50, 60 años que aún así conectaron tanto con ese amor y con esa conexión con nuestros padres, a pesar de que ya no estaban aquí, o a pesar de que pues, yo personalmente nuestros padres a Dios siguen con vida, pero no importa la edad, no importa absolutamente las limitaciones ni el lenguaje, literalmente, o sea, no importa absolutamente nada, si en verdad quieres conectar con el amor que en verdad somos, o sea, lo único que tienes que hacer es tomar la decisión, literalmente, porque siempre, siempre llega y claro que se puede. Y es lindísimo conectar con esto. E é justamente aí que entra a vibração. Porque não é o idioma. O amor é o amor, é o que a gente sente. Então é o que eu sinto. Qual que é como nós nos comunicamos com o Criador? É o que nós vibramos, é o que está aqui dentro. Então, por isso que é tão importante. Por isso que eu falo, é a constelação vibracional, porque é essa linguagem. A linguagem é o que a gente sente. Então, não é porque eu falo espanhol, falo português, é diferente, não. Porque o sentimento, ele é único. O que vibra o nosso corpo, essa é a comunicação universal. São os nossos sentimentos, as nossas emoções. Por isso que é tão importante a gente observar no dia a dia o que nós estamos vibrando, o que nós estamos sentindo, porque é assim que nós nos comunicamos com o Criador, com o universo e com a nossa realidade. É através do que sentimos. Ella explica que es ahí donde entra a través, es decir, el amor, que es donde entra la vibración, es decir, que por eso es que ella habla del sistema, constelaciones del sistema familiar vibracional, porque a través de las constelaciones conectamos con el amor. Y que el amor, es decir, a través de nuestras emociones, es el lenguaje del creador, que no es un idioma, no es como tal el idioma, inglés, español, portugués, simplemente son las emociones, a través de las emociones que conectamos con el creador. Y por eso la importancia de estar atentos en el día a día qué emoción estamos teniendo, porque entonces es el lenguaje que le estamos dando, es decir, es la comunicación que estamos teniendo con el creador. Bueno, mi última pregunta. Y es de nosotras tres, me encantaría que tú, Jenny, también la contestaras. Yo no creo en casualidades, creo en sincronicidades, ¿no? ¿Qué ustedes piensan de esto? ¿Por qué lo pregunto? Porque pienso que es como que raro que yo haya conectado con Ketma, que está en Brasil, yo vivo en Estados Unidos. O sea, ¿qué ustedes piensan de las sincronicidades? Ela pergunta que acreditamos, que você acredita, que eu acredito. ¿Por quê? Porque ela está aqui nos Estados Unidos e você está em Brasil. Que você acredita com tudo isso que está acontecendo aqui? É por conta da minha frequência, é o que eu vibro. Então, quando você falou da sincronicidade, nós vamos nos conectar com pessoas que estão ali na mesma frequência que a gente. Então, eu acredito muito nisso. Porque as pessoas que não estão na mesma frequência, essas pessoas não conectam. Pode ver, se nós estamos com a frequência baixa naquele dia, que a gente está reclamando, que nada tá bom, que vão acontecendo coisas ruins, você sempre vai se conectar, pessoas vão passar ali, pessoas que estão na mesma frequência. Pessoas que reclamam, nós vamos conectando com essas situações e com essas pessoas. Eu também não acredito que nada é por um acaso. Não é por um acaso. Se nós nos conectamos, tem algo aqui que nós temos que fazer. Não é por um acaso. Então, eu acredito muito nisso. E principalmente porque nós nos conectamos com um tema tão importante. É para a gente perceber que é aqui no Brasil, é nos Estados Unidos, é no mundo. O quanto nós estamos aqui, eu acredito, num lugar de poder compartilhar e expandir esse amor, que existe sim a possibilidade de melhorar, sempre existe a possibilidade de melhorar. Se está bom, pode ficar ainda melhor, mas eu vejo essa sincronicidade também e eu falo que isso daqui é a frequência.
Então, quando nós estamos com uma frequência elevada, a frequência do Criador, a frequência do amor, a frequência da gratidão, a frequência do reconhecimento, então nós conseguimos conectar com situações que nós nunca imaginaríamos. Imagina, como que eu ia imaginar hoje eu aqui com vocês, conversando com vocês aí nos Estados Unidos, eu aqui no Brasil? Jamais. Mas por que que acontece isso? É por conta da minha frequência e por conta do movimento, porque a constelação familiar também é um movimento. E aí a gente junta com a física quântica, que também é um movimento, a gente precisa movimentar, a gente precisa vibrar. Como manter essa vibração? Aí a gente deixa para um outro momento. Como manter essa vibração? O que que eu posso fazer para eu poder levar minha frequência e poder conquistar a vida que eu tanto desejo? Né? Então existe essa possibilidade, no entanto que nós estamos aqui. Oh my God. Miren, ella explica que estamos aquí reunidas por cuenta de la vibración, es decir, por nuestra vibración, que coincidimos. Ella explica, es decir, mi vibración, como estamos con Elaine Uribes es nuestra mentora brasileña que tiene una egrégora, es decir, una red de vibración muy ancha, muy amplia, muy extensa, tiene más de 200,000 alumnos, imagínense trabajando frecuencia, emociones, entonces se eleva mucho la vibración. Entonces, a través de esa vibración, como yo estoy con Elaine, ella también nos unimos y ahí entró Noemí, porque además, Kedma, a Noemí, alumna de Joy Dispensa. Olha só, a Elaine é aluna do Joy Dispensa. Entonces, déjame ver qué más, porque hablo muchas cositas así, que, que cuando estamos, es decir, con una vibración baja, ejemplo, estamos en reclamación, estamos reclamando, estamos renegando, estamos en toda esa frecuencia baja, con miedo, con todo lo que es negatividad, vamos a cesar con ese tipo de frecuencia, es decir, personas que estén también reclamando, juzgando. Entonces, es lo que sucede si nos levantamos un día con reclamos, reclamando, vamos a encontrar ese día personas también que están en esa frecuencia con reclamos, juzgando, que no fue más con negatividad. Entonces, ella le explica la importancia de nosotros cambiar toda esa frecuencia emocional, porque viene todo a través de las emociones, pensamientos y emociones, y estar vibrando en una alta frecuencia, que ella sí cree que es por la frecuencia en que estamos. Es así, para mí es la vibración, pero también es que nosotros venimos a servir. Entonces, venimos con un propósito. Y yo no creo tampoco que sea de casualidad. Para mí estaba como, o está escriturado, que estuviéramos haciendo esto. Y no estamos hablando de cosas, ¿cómo decir? Ficticias. No, el amor que existe, podemos ser mejores, que podemos sentir el amor el uno con el otro, sea quien sea. Y no estamos hablando de amor de relación, estamos hablando de amor, del amor del Creador, de la esencia de amor esa que somos. Y entonces estamos aquí para eso. Es decir, es nuestra misión, nuestro propósito, agregándole este valor a la humanidad. Y para mí, de verdad, es un gran placer y mucha honra. De verdad que sí. Bueno, contesto yo hasta el último. Ustedes saben que yo me pregunto mucho como por qué pasan las cosas y siempre ando como relacionando cosas así allá. Hemos escuchado tal vez mucho esto de que somos uno, ¿no? Todos estamos unidos, somos una sola conciencia, no estamos divididos, nos identificamos por nuestro cuerpo, pero en realidad todos estamos conectados. O sea, necesitas al panadero para comer pan, necesitas al que vende carros para transportarte. O sea, todos nos necesitamos a todos. Entonces, obviamente, esta unión que tuvimos hoy es así. O sea, todos nos necesitamos de todos. No entiendo todavía por qué nos juntamos, pero obviamente hemos aprendido mucho la una de la otra, pero me refuerza eso de que todos estamos unidos. O sea, simplemente si cachas la misma vibración, estás en el mismo nivel y te encuentras con la misma gente, pero todos somos uno. Yo
voy a explicar, y eso lo explicó Elaine Uribe cuando yo comencé a escucharla hace años. Ella explicaba la teoría del mar. Bueno, ok, el mar es todo el mar. Entonces, si el mar choca con un arrecife o, ejemplo, tiramos una piedra, un vaso de agua o en un río que saltan las gotas, es decir, todas esas gotas del mar es mar igual. Cuando tú coges esas gotas y las metes en un microscopio, no es el mar tiene este tipo de partículas o células y las gotas tienen otras, es el mar. Y todas esas goticas es lo mismo, es el mar. Entonces, eso es de wow, por eso es que somos todos hermanos, somos una única conciencia, y es decir, lo que, por eso Dios dice, ama al prójimo como a ti mismo. Es eso, porque al final tú eres yo y yo soy tú. Es el mar, es decir, una gota del mar, 2, 10, 5, 6, es la misma esencia, es decir, somos hijos del Creador. ¿Entiendes? Entonces, por eso somos creadores igual, por eso somos, podemos crear, podemos sanarnos y por ahí para allá, que no vamos a hablar de eso ahora. Ayer nos quedaron dos conversaciones más. Temos duas lives mais, Nem parece, né? Nem parece. Olha, o que eu senti aqui, a vibração aqui é assim, olha, que nós vamos ganhar o mundo. Nós temos muito ao que contribuir, quando a Eni falou. E é isso mesmo, porque não importa, não importa. Eu aqui sou, eu brasileira, mexicana, cubana, e é isso. E é sobre o amor. E estão aí nos Estados Unidos, porque nós somos sim, nós somos uma consciência, mas cada um na sua particularidade, na sua individualidade. Então, olha como isso é incrível. É incrível. Então, quando nós passamos a olhar para o outro, não é, com respeito, com amor, a gente consegue mudar o mundo. Mas ele só muda quando nós mudamos. É por isso que começa de dentro para fora. É por isso que primeiro a gente fala da constelação. É por isso que a gente fala primeiro da vibração. Porque não adianta eu querer que o mundo mude e eu continue do mesmo jeito. Então, por isso que todo esse trabalho, ele começa aqui dentro. É de dentro para fora. É exatamente assim. Então, acho que nós estamos, o nosso propósito é a gente passar essa mensagem para as pessoas. Quanto mais pessoas puderem ouvir essa mensagem, vivenciar isso, porque é para você. Isso aqui é constelação, isso é para você. Faça para você. Se você fizer por você, você já vai estar fazendo para o mundo, já vai estar contribuindo. Não é um mundo, né? Quando a gente pensa o mundo, uau, é muita coisa, eu não vou conseguir. Faça por você. Tome o seu lugar, tome a sua vida. Olhe ao seu redor, viva no presente, saiba o que você deseja, para onde você está indo. O que você quer da sua vida? O que você vai fazer a partir de agora? Então, o que você faz agora, você já vai estar contribuindo e interferindo para o mundo. Imagina o tempo que nós estamos aqui falando disso, nós estamos emanando frequência. Que frequência que é essa? É a frequência do amor. Imagina quantas pessoas vão conectar na nossa frequência. Nessa frequência. Na frequência do quê? Puxa, eu quero melhor. Eu quero fazer mais. Não, a minha vida não está legal. Eu estou passando por dificuldade. É dificuldade financeira, é dificuldade no relacionamento. Eu quero fazer diferente. Essa pessoa, ela quer elevar essa frequência. E ela vai conectar com a gente. E aquela pessoa também que está bem, mas que quer melhorar ainda mais, também vai se conectar com a gente. Então você percebe como a nossa vibração, só o fato de estarmos aqui conversando, nós já estamos emanando essa frequência, a frequência do amor. Então eu acredito que esse seja o nosso propósito. Então vamos nessa. Ella explica de que esta frecuencia en que estamos, que es amor, que esto que estamos haciendo aquí es amor. Entonces, explica que mismo así, que somos de diferentes origen, es decir, diferentes países, estamos haciendo algo por la humanidad. Y entre esto es el amor. Otra cosa que ella explicó es que somos una única conciencia, pero con cada uno con su individualidad.
con su esencia. Y cuando miramos al otro con amor y respeto, empezamos a cambiar el mundo. Que queremos que el mundo cambie, es decir, las personas cambien, que la afuera cambie, y por donde comience con nosotros comenzar a transformarnos, a cambiarnos, que es de adentro hacia afuera. Y cuando nosotros comenzamos a transformarnos, a cambiar, lo de afuera cambia. Entonces, y todo va basado en el amor. Que sí, que cuando hacemos las constelaciones, que cada cual que se la haga, porque a través de cuando hacemos la constelación, comenzamos también a a cooperar, a ayudar al mundo también a que mejore a través de las constelaciones. Así que ella como que aconseja que cada cual haga sus constelaciones para eso, para que vaya ocurriendo también de adentro hacia afuera ese cambio. Y algo que dijo ahorita, que también la física cuántica, las constelaciones, es movimiento, es decir, son cambios, son movimientos que ocurren, que acontecen. ¿Qué otra cosa dijo? Que algo más de que en esta frecuencia que estamos de amor, van a llegar personas, mismo así, con dificultades financieras, de relaciones, de lo que sea, y esto que estamos haciendo los puede ayudar, le puede mejorar la vida. Pero alguien que esté bien, que esté mejor o que esté en buen estado, igual le puede ayudar a mejorar aún más la vida con todo esto que estamos haciendo. Por tanto, está todo basado en el amor. Y esa es la misión, ¿no? Nuestro propósito, ayudar al prójimo, ayudar a la humanidad. E eu digo mais, a frequência do amor é a frequência da abundância. A frequência do amor é a frequência da abundância. E quando a Noemi falou que para a gente falar de vibração, de frequência vibracional, precisa ser um outro momento. Porque aí nós também podemos falar da técnica Hertz, que ela vem com uma vibração. Tá? Então fica aí. Me encanta, ya lo voy a escribir. Explica que cuando hablamos de es decir, de la frecuencia del amor, es abundancia. Estamos hablando de abundancia. Y que ahí es donde entra, es decir, que para otro encuentro, que hablemos de la vibración, va a hablar de la técnica Hertz, que es eso, la frecuencia del amor, de todo esto que estamos hablando. Y realmente es maravilloso. La abundancia, me encanta. Bueno, muchas gracias a las dos por regalarme estas 2 horas de su vida. Muchísimas gracias, Jenny. Feliz cumpleaños. Yo sé que por eso está tu bebé allí y me encanta que está haciendo ruido porque es una niña. O sea, ni modo de decir, cállate, te vas para allá. Qué bueno que está ahí gritando y hablando porque está contenta, porque en realidad eso somos. Somos niños queriendo divertirnos y queriendo gritar y queriendo botar los platos. Pero eso somos y está bien, está muy bien que ella esté feliz y contenta. Feliz cumpleaños, te amo, muchísimas gracias, Ketma, like muchas gracias a las dos, les agradezco muchísimo. ¿Cómo es? Para mí es un gran honor, de verdad que estar aquí contigo no es de verdad que maravilloso, y con Ketma, ella ni se imagina lo que ella representa, bueno, las dos, pero cada cual en mi vida, porque es maravilloso, y estar haciendo esto, mi corazón está expandido. Y sí, como dice Noemí, la bebé que está aquí, ¿y qué son los bebés? Es frecuencia de amor, es conciencia de amor puro, ellos no tienen, y entonces es eso. Amor, chicos, a vibrar todo em amor, me encanta. E quando eu termino, toda vez que eu termino um atendimento, quando eu termino uma live, e para a gente terminar aqui, o que eu faço depois? Eu sempre comemoro. Então, olha, deu muito certo, isso daqui é vibração. Quando a gente faz alguma coisa que a gente comemora aqui, a gente está elevando a nossa frequência. Já fica aí uma sugestão, hein? De como elevar a frequência. Olha, comemora tudo que a gente termina. Eu sou muito grata, muita gratidão, Noemi, pelo convite, e Eni por estar disponível, por estar
aqui traduzindo a nossa conversa. Então, muita gratidão e que venham outros encontros. Y gracias por las felicitaciones. Muchos más. Muchos abrazos. Tengan una hermosa noche. Bye bye. Bye.